Dr. Ricardo de Moraes Cabezon, advogado, jornalista, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, pós-graduado em Direito Processual Civil, em docência de ensino superior, presidente da Comissão de Direito Infanto-Juvenil, coordenador do Núcleo de Aprimoramento Jurídico e Incentivo Cultural da OAB, coordenador do portal Atualidades do Direito, professor convidado da Escola Superior da Advocacia, da Escola Superior do Ministério Público e da Escola Superior do Ministério Público, coordenador estadual dos cursos de aprimoramento em Direito da Criança e do Adolescente, da OAB, autor de obras e artigos jurídicos. Cadê a faculdade de Itu aqui? Não está mais lá? Não. Ele era coordenador dos cursos jurídicos da faculdade de Itu. Aqui podia pôr, né, doutor? Não, aqui não. O nosso muito obrigado. Eu já falei demais, eles vieram aqui para ouvir o senhor. A palavra é sua, o microfone é seu. Vamos comentar, então, essa noite sobre a questão da guarda, né? Como os senhores sabem, a guarda, ela vem, na verdade, é um termo, né, que Wagen em alemão, guardare italiano, garden em francês, que, na verdade, significa olhar, cuidar. Então, nós temos, na verdade, na guarda, um direito cuja natureza jurídica é assistencial. Então, o Instituto da Guarda ele tem uma natureza jurídica assistencial. E a guarda, ela muitas vezes, na sua grande maioria das vezes, ela tem os seus maiores contornos polêmicos dentro da família, quando justamente um casamento se encerra. E o motivo de eu estar aqui hoje é para poder trazer aos senhores as inovações de uma lei recém-criada, né, em dezembro, que teve muita pressão política para que ela fosse aprovada, porque supostamente seria o elixir de todos os males, de todos os problemas de guarda, né, e chegarmos a algumas conclusões ou levarmos para casa algumas reflexões sobre o que se propôs, né, a lei a modificar ou a implantar. Primeiramente, é importante nós falarmos sobre a filiação, para que na sequência eu faça um paralelo para vocês, com vocês, do poder familiar, que o poder familiar não é igual à guarda, né? Tampouco igual à tutela ou curatela, e a partir daí nós possamos então falar um pouco do Instituto. Só por uma questão assim didática, vamos então começar por isso. O direito de filiação, segundo o professor Silvio Rodrigues, é a relação de parentesco consanguíneo em primeiro grau em linha reta que liga uma pessoa àquela que a geraram ou a receberam como se tivesse gerado. Essa filiação, né, ela faz com que surja o poder familiar para aqueles que são chamados progenitores ou adotantes ou pai e mãe socioafetivo, né? Poder familiar, portanto, ele é diferente de guarda, porque o poder familiar é uma prerrogativa de pai e mãe só. Padrasto não tem poder familiar, madrasta não tem poder familiar, tutor não tem, vó não tem, é prerrogativa de pai e mãe, seja esse pai e mãe biológico, afetivo, adotivo, qualquer que seja, é pai e mãe, é equiparado então pela Constituição e por isso vai deter uma prerrogativa que nós chamamos de poder-dever, né, denominada poder familiar, em substituição àquela terminologia que talvez alguns dos senhores tenham aprendido na faculdade, ainda na égide do Código de 16, como pátrio poder, né? Não existe mais o poder do páter, porque o pátrio ele partia do pressuposto que era o homem ali, o chefe do clã. Era ele que mandava em casa, enfim, que era ele que tinha o jus puniendi, era ele que poderia fixar o domicílio da mulher. Quando a mulher, inclusive, se separava dele, ela perdia o poder familiar. E ele que ficava com a prole, veio o Estatuto da Mulher Casada, em 42, para modificar isso. Mas, enfim, foi uma luta muito árdua para que nós pudéssemos estabelecer ali com paridade os poderes e deveres dos pais, né? Muito bem. O artigo 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
que somente teve a supressão da palavra pátrio poder em 2009, ou seja, fazem agora 6 anos, né? Nem fez ainda, porque foi em agosto, dia 3 de agosto, o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurando a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Muito bem. Quando nós procuramos na doutrina, tá, nós vamos encontrar, na verdade, o poder familiar sendo traduzido como um poder-dever de se cuidar dos filhos, administrar ali, eventualmente, bens que ele possua, né? Tudo visando o quê? Visando a sua boa educação, a sua criação, né? Para que, no final das contas, tá, a criança se torne um adolescente e um adulto protegido, educado, preparado para a vida. Então, a natureza jurídica do poder familiar, que é muito parecida com a da guarda, ela é, na verdade, protetiva. Na guarda é uma natureza assistencial, de assistência, né? Mas estão ali intimamente ligadas. É para o interesse e proteção do filho. Poder familiar e guarda estão voltados para o filho. Entretanto, lembrando aqui, ser pai e ser mãe não é porque eu tenho o dever de proteger o meu filho que significa eu ser condescendente com malcriação. Hoje nós temos algumas interpretações equivocadas até da lei da palmada, que foi pauta de uma palestra, de um seminário de não violência aqui na Ordem, há 2 semanas, e o que nós falávamos na oportunidade é isso. As pessoas muitas vezes entendem que a lei da palmada proibiu a aplicação de castigos nas crianças, e não é verdade. O que foi proibido é castigo físico. Castigo está liberado, e é bom que se aplique mesmo. Então não vai na rua, corta o videogame, corta a internet em casa para ver o que vai acontecer. Vai ser uma revolução, né? Então, não é... quando a legislação fala interesse e proteção do filho, significa sim, muitas vezes, aplicar um castigo, nós termos ali que, por exemplo, proibir a saída, né? Por quê? Porque precisa ter freios. Eu não posso, depois de um tempo, querer ali puxar um mecanismo que eu nunca instalei na minha vida, um freio, né, o meu filho. Mas isso não significa que eu tenho que espancá-lo, que eu tenho que torturá-lo e assim por diante. Bom, então, a própria questão do poder familiar, ela deriva de uma prerrogativa constitucional e que, na verdade, se repete no Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no seu artigo 19, que diz para nós que toda pessoa tem direito a ser criada e educada no seio da sua família, né? Livre de todo quanto é tipo de vício, né? e de situações amorais, etc. e tal. Quando nós falamos em poder familiar, nós falamos, na verdade, de um poder-dever que atribui ao pai e à mãe algumas competências. Então nós falamos que do poder familiar decorrem alguns poderes dos quais são investidos os pais para a criação e educação dos filhos. Logo, o poder familiar tem características, das quais, né, nós vamos ver que surgem as atribuições dos pais. Primeira, de munus público. Pai e mãe, ele tem... Por que se o pai e a mãe falam para o filho, você vai ficar em casa, e isso não é cárcere privado? Porque o poder familiar traz munus público no seu contexto, no seu corpo. O Instituto do Poder Familiar, ele enseja muitas vezes um poder até mesmo, ali com o munus público, de eu impedir a pessoa de sair. Mas por quê? Porque isso tem um fundamento, uma justificativa. Ele é irrenunciável, eu não posso renunciar, via de regra. Mas tem exceção? Tem. Quando eu quero passar o meu filho para adoção, nós vamos ver que tem pais e mães que declinam do poder familiar, mas é simplesmente assim, eu não quero mais? Não. Eles vão, na verdade, levar a criança, que chamar o conselho tutelar, né, vai haver uma destituição do poder familiar, a criança será conduzida a um abrigo, vai ser passada para adoção, né? Mas essa irrenunciabilidade do poder familiar, ela está ligada a atributos, né, ordinários. Eu não posso, por minha de esponte própria, eu declarar que eu não sou mais pai. Senão as ações de alimento, né, nós vamos ingressar com alimentos e aí
o sujeito já na contestação ia fazer uma reconvenção, estou abdicando do poder familiar. E aí falaram, como eu não sou pai, não devo alimentos, acabou. Né? É inalienável, eu não posso transacionar, é imprescritível, pode ser que eu passei 10 anos sem ver o meu filho ou sem chamá-lo de filho, mas eu ainda sou o seu pai. É incompatível com tutela, porque eu só vou nomear um tutor quando não tiver pessoas que exerçam poder familiar, e cria um vínculo de autoridade. Pois bem, o poder familiar, ele pode ser aplicado tanto exclusivamente, como também de forma simultânea ou exclusiva, perdão. Ele é de forma simultânea quando nós temos os pais unidos, por exemplo, pelo casamento, por uma união estável, né? E de forma exclusiva quando há um caso de viuvez, né? Quando um dos pais eventualmente foi interditado ou foi destituído do poder familiar ou suspenso do poder familiar. Pois bem, por que eu falei sobre isso? Porque a partir de agora, nós vamos conversar sobre um instituto jurídico que se sobrepõe ao poder familiar, que é o Instituto da Guarda. A guarda, ela se sobrepõe, o guardião, tá? Quando a gente fala pro povo, o guardião é mais, né, que o pai, que a mãe. O guardião, ele tem uma prerrogativa. Por quê? Porque a guarda, ela, por determinação legal, por previsão expressa, ela se sobrepõe ao poder familiar. Então, é importante muitas vezes até que se avisem na escola, quando nós temos um caso de guarda exclusiva, sobretudo quando há uma situação de beligerância entre os pais, que a guarda está com a mãe, que a guarda está com o pai, porque para os educadores, para o professor, para o diretor ali que eventualmente vai entregar a criança na porta de escola, ele não sabe, né? Mas é o guardião que tem ali que o seu dever de cuidar da criança e tem a sua responsabilidade, inclusive, imediata sobre ela. Se ela sai em risco um carro, de quem que eu vou cobrar? Do guardião. É o guardião que eu vou cobrar o dano que eventualmente praticado pelo menor. Bom, o artigo 22 fala, aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, o poder de guarda, ele é inerente ao poder familiar. Então, quando nós estamos numa situação pacífica, normal, né, de união dos pais ali, nós estamos falando de uma guarda que automaticamente está incorporada no poder familiar. Mas, e quando acaba o interesse dos pais em continuarem juntos naquela casa? E quando nós temos, por exemplo, hoje, uma relação com 3 progenitores, 4 progenitores, sim, porque existe a paternidade socioafetiva, e hoje nós podemos encontrar situações, como eu tive um aluno, que tinha 2 pessoas registradas na sua filiação do lado paterno e 2 no materno, porque ele tinha seus progenitores biológicos e colocou ali a avó materna e o avô paterno como pais dele. Enfim, eles também têm direito ali, à guarda eventualmente, tem a visitas, tem poder familiar? Sim. Mas vão poder exercer todos simultaneamente o poder familiar? Vão poder exercer simultaneamente o poder familiar. Contudo, a criança vai ficar aonde? Alguém vai ter que ser responsável por ela. Então, por exemplo, quando nós temos uma separação, que hoje pouco se fala, após a emenda constitucional 66, né, de 2010, usamos mais o divórcio, mas temos muitas pessoas ainda separadas, nós, muito embora não tenhamos a criança na convivência com o casal, nem por isso nós falamos de perda do poder familiar. O pai e a mãe continuam no exercício do poder familiar, mas eu preciso nomear alguém, ou o próprio casal, uma guarda compartilhada, por exemplo, para que cuidem desta criança, para que fique com o dever ali pré-estipulado. E se eu verificar que nem o pai nem a mãe têm condições de criar, eu vou buscar dentro da própria família conferir a guarda para uma terceira pessoa, para o avô, para a avó, para a tia, né? Ou então colocar num lar substituto.
Então, quando os senhores forem verificar no Código Civil e no Estatuto a questão da guarda, os senhores vão verificar o seguinte: a guarda, no Código Civil, ela vai ser tratada diante de situações em que houve a separação, o divórcio dos pais, o relacionamento dos pais, ou extinção da união estável, etc. e tal. Quando nós falarmos da guarda no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos falar da colocação da criança numa família substituta, não necessariamente dos pais. Tá? Então, nós temos, por exemplo, a possibilidade de colocar no abrigo. Então, o artigo 28 do ECA fala: a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente nos termos dessa lei. Parágrafo 1º. Sempre que possível, a criança ou adolescente deverá ser previamente ouvido e a sua opinião devidamente considerada. Então, a guarda, tanto para fora da família, para quando ela é outorgada a terceiro que não está na família, como dentro da família, tá? Nós temos uma circunstância importantíssima que é a oitiva da criança, que se torna um problema quando essa criança é vítima de alienação parental, por exemplo, porque nós vamos ouvir uma criança que está envenenada para ter uma imagem deformada do pai ou da mãe. Então aí eu precisarei de um psicodiagnóstico para poder levar em consideração o depoimento dela ou não, para falar, ela tem uma imagem deturpada do pai ou da mãe, porque tem uma campanha contínua contra o outro. E aí esse é o nosso papel, né? De zelar para que isso não aconteça, ou então de perceber e com essa sensibilidade invocar para o juiz o problema. Parágrafo 2º diz que na concessão da guarda, na apreciação do pedido, nós temos que levar em conta o grau de parentesco, a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Na prática é só isso? Não, também olho o local em que a pessoa mora. Eu vou procurar deferir a guarda para alguém que esteja próximo aonde morava aquela criança. Para quê? Para que eu não tenha o trauma de mudar totalmente os meus amiguinhos de escola, mudar de escola, enfim. Então, se eu puder conferir a guarda em que estava a um parente próximo à localidade onde a criança residia com os pais, é melhor. Porque quem eventualmente aqui é filho de pais separados ou divorciados, sabe dizer o quanto que a gente não sofre com o fim do relacionamento dos pais. A gente quer que dê certo, né? A gente torce para aquela união, os dois ali brigam, mas a gente gosta e gostaria que eles estivessem juntos. Às vezes a gente entende com o tempo que era melhor eles terem se divorciado e até passa a se afeiçoar a madrasta, padrasto, e até acha legal, cada qual está do seu mundo feliz. E que bom se eles puderem se conversar, mas quando isso não acontece, é terrível, né? Bom, então, o artigo 33 do Estatuto diz: a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao seu detentor direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Então, o guardião ele pode se opor aos pais, a quem detém o poder familiar? Sim, o artigo 33 do Estatuto, né, ele diz para nós de forma muito cristalina. E diz o seguinte: parágrafo 1º, a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no caso de adoção por estrangeiros, né? Porque a adoção por estrangeiros existe todo um cuidado em que nós não deferimos a guarda, mas temos um estágio de convivência diferenciado, enfim, são peculiaridades distintas. Continuando. Parágrafo 2º diz: excepcionalmente deferir-se a guarda fora dos casos de tutela e adoção para atender situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Bom, assim que eu assumi a comissão de criança, na época era a Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, em 2005, teve um caso aqui em São Paulo de um sujeito que tinha comprado uma Blazer 0 km, bateram na Blazer dele e ele estava com uma criança recém-nascida no carro. E ele, totalmente drogado, revoltado porque bateram no carro dele novo, ele arremessou a criança no para-brisa do carro da frente, protestando, que droga, e jogou a criança.
Só para vocês terem uma ideia do que ele fez. Na oportunidade, se verificou que tanto o pai quanto a mãe eram completamente deteriorados moral, psíquica e fisicamente. Então não havia como, por exemplo, manter essa criança que, felizmente, apesar da pancada que ela sofreu e da sua tenridade, se recuperou bem. Né? Não dá para manter essa criança com os pais. Então precisava-se, naquele momento, de um lar substituto, que poderia ser público, um abrigo, ou privado, alguém que ficasse enquanto se verificava se aqueles pais iam ter o poder familiar destituído ou não. Porque o que acontece, né? Vamos ser sinceros aqui. Nós temos mais de 60 mil crianças hoje em abrigos. Com o passar do tempo, cada mês que passa, cada ano que se passa, vai ficando cada vez mais difícil a possibilidade de adoção. Quando se torna adolescente, então, é uma situação terrível, porque fica adolescente até o momento que completa 18 anos, depois, tchau. Não dá para você ficar aqui. Você já é maior, eu não recebo mais verba para você continuar aqui. Né? Então, a bem da verdade, vocês vão ver que tem dispositivos no próprio Estatuto e no Código Civil que dizem claramente, por exemplo, não é porque o pai e a mãe usam a criança para pedir dinheiro no farol que no primeiro momento eu vou destituir o poder familiar e colocar a criança para adoção. Porque pode ser que eu esteja sendo muito severo como juiz ao destituir imediatamente o poder familiar e colocá-la para adoção. E deixar ela em guarda ali, por exemplo, de um abrigo. Por quê? Porque a possibilidade de adoção ela é muito pequena. Então, se aposta no último fio de cabelo de responsabilidade desse pai e dessa mãe, chama atenção, dá-se uma advertência, né, para ver o que vai acontecer. Mas situações realmente de destituição são casos últimos. Então, essas situações aqui que nós temos no ECA são situações limites, são situações última rácio. O que nós vamos usar é retirar a criança do seu lar, retirar a criança da sua família, só quando não tem jeito mesmo. Bom, e aí o parágrafo 3º diz que guarda, inclusive confere ali a situação de dependente para todos os fins, inclusive previdenciários. Quando nós falamos em guarda, nós temos dois grandes gêneros de guarda. Nós temos a guarda natural, que é aquela que naturalmente nós exercemos, nasce a criança, nós cuidamos dela, naturalmente somos guardiões, né? Estamos desempenhando esse papel independente de sentença. Ninguém nos obrigou a nada, né? Existe, dentro dessa guarda natural, também o exercício único, exclusivo e aquele que é compartilhado. Então, exercício exclusivo. Nós tínhamos até pouco tempo o exemplo Xuxa Sacha, né? Que parece um trava-língua, né? Xuxa Sacha. Ela é aquela famosa, usava aquela prerrogativa do artigo 260 da Constituição Federal, salvo engano no parágrafo 4º, que fala a família monoparental, que temos apenas um dos progenitores com a prole, né? Mas muito embora ela não está com o Luciano Zafir, agora está com o Juro, publicou até na internet algumas fotos com os dentes cheios de chocolate, né? Agora ela está mais saidinha e tal, parece que assinou com a Record. E ela está vivendo hoje com um padrasto, Sacha, Xuxa e Juno, né? Mas até então nós tínhamos uma situação de que é Juno, não é? Então tá bom, estou por dentro. Estou impossível. Pode perguntar, o que vai acontecer em Império hoje? Pergunta para mim. O que vai acontecer com o José Alfredo? Pensei que o Juno era um herói grego aí. Pois é, mas... coisa dessa natureza. Muito bem. Eu falo, professor de Direito de Família sabe tudo que está acontecendo na novela, sabe o que está acontecendo nas revistas, a gente vive nesse métier, né? Não tem jeito. Mas, enfim, porque é deles que a gente usa muito exemplo para as pessoas poderem entender, não é verdade? Na verdade, é assim, eu não acompanho, me contam, eu conto com colegas como o Rui, que já sai falando, você viu no Império? Nossa, o José Alfredo não está morto. Eu falei, mas essa é notícia velha. Quem é o José Alfredo? José Alfredo, pô, comendador, você sabe quem é, rapaz? Muito bem. Bom, voltemos. Então, existe essa situação de pessoas que, muito embora o progenitor esteja vivo, é ela que exerce a guarda unitariamente.
Existe uma situação clássica, a mãe dos filhos do Gugu. Também, né? Pelo que eu saiba, é uma situação de guarda natural exclusiva. Agora, existe a guarda natural que está ali concomitante, simultânea. Não vou usar o termo compartilhada para tecnicamente não confundir com a outra. Mas essa guarda, então, simultânea, que é exercida com outras pessoas, tá? Ela pode ser, então, com mais um progenitor, com mais 2 progenitores, com mais 3, não sabemos. Por quê? Porque hoje nós temos a parentalidade socioafetiva. E tem pessoas que têm 2 pais, 2 mães, ou um pai e 2 mães, e assim por diante. Ok? E aí nós temos a situação da beligerância. Quando os pais não se acertam, não combinam entre si, sobra para nós entrarmos no meio dessa contenda, né? E aliás, eu sempre falo na faculdade, quem quer emoção não vai pro direito penal não, fica no direito de família. Aqui a chapa é quente, né? Só quem milita na área sabe que a sala de audiências, nossa, tudo acontece, tudo é revelado naquele lugar, né? Cada coisa que sai que você fala, não, mas por que o senhor não falou isso para mim? Né? Enfim, e o advogado é o último a ficar sabendo. Já aconteceu casos que eu vou falar uma coisa para os senhores. Se tivesse um botão ejetar cliente na sala de audiência, eu teria utilizado várias vezes. Eu nunca me esqueço de um cliente lá que pintou um quadro de que ele era vítima, porque geralmente os homens são vítimas das mulheres, né? E aí... Concordo. Porque vocês são muito poderosos. Não dá para se equiparar. Não dá. Mesmo que a gente não queira, a natureza já fez vocês muito fortes e diferentes. É incomparável. Não dá pra ganhar, né? É incomparável. E ele chegou lá, doutora, ela não quer saber mais de mim, porque até a questão das intimidades, sabe? Eu falei, sei, mas menos informações, tá? Então, mas ela não olha mais pra mim, e ela fica falando que eu... o quê? Ela fala que eu tenho um problema das impotências aí, que eu não funciono e que eu não sirvo para nada, mas o que está acontecendo? Porque nós sabemos que ali a manutenção das relações sexuais ela é utilizada até hoje como parâmetro do casamento estar vivo ou não. Eu sei que às vezes a gente está num casamento morto há muito tempo, mas né, que ninguém saiba que no direito nós usamos esse parâmetro. Mas enfim... E ele começou a pintar um quadro que ele era vítima, que coitado, ela deixava ele de lado, ela humilhava, ela xingava ele, que ele não podia nem chegar perto, que ela não queria nem que ele dormisse no quarto, e eu acho que ela tem outro doutor, porque ela fala que vai para a igreja, mas eu acho que ela se encontra com alguém. Tá bem. Então, nós fomos lá na audiência, na época existia a separação, ele não queria dar o divórcio, queria a separação, porque ele tinha esperança que ia reconquistá-lo. Ai, meu Deus. Chegou no dia da audiência e a mulher brava. Não me cumprimentou, porque sabe como é que é? Você é advogada como se fosse ali, né? O super-herói do inimigo dela, né? Você que tá dando força para ele. E aí, ela não me cumprimentou. Brava. Eu cumprimentei a advogada, começou a audiência. Aí o juiz, na época, o juiz queria conciliar as partes, mas doutor, o pessoal não quer pensar melhor? Não quero. É um nojo ele, é um nojo. Eu falei, tá vendo, meritíssimo? Ela ofende, até na sua frente, ela ofende ostensivamente, né? Enfim, eu sei que chegou numa certa situação ali, porque ele pediu alimentos para ela. E ela ficou revoltada. E aí, quando a advogada falou para ela, explicou para ela que ela teria que pagar alimentos, que ele estava pedindo alimentos, porque ela estava brava e a juíza estava se convencendo que o sujeito era a vítima mesmo, que ela estava muito brava. Ela falou, mas como eu vou pagar para ele? Como? Ele é um porco, ele não sei o quê. Aí eu falei, tá vendo, meritíssimo? E aquela situação, a gente surfando na onda, né? Vamos levando. A mulher resolveu falar e o homem apaixonado, ai meu Deus do céu... Foi lá e falou, fala pra eles o que você fazia comigo. Fala! E eu já comecei a suar. O que você fazia com ela? Aí ele, posso falar? Aí eu, não sei. O que você vai falar? Posso falar? Gente, a história que o que esse homem fazia com aquela mulher é brincadeira.
É fogo, não vou nem falar. Mas vamos ficar na curiosidade agora. E para ele explicar isso, foi uma situação assim super complicada, porque ele fazia sexo anal, queria fazer sexo anal com ela e depois queria que ela fizesse sexo oral nele. E para ela explicar isso lá e ele explicar isso na audiência, porque ele quis falar, mas eu sou homem, eu tenho minhas vontades, né? E ela falava, mas ele é um porco, e não sei o quê, enfim. E a juíza, na hora que entendeu, ela falou, só fazia isso? Ele, é muito bom. Aí, nossa. Mas o senhor não queria nem... O senhor, olha, eu respeito o que acontece dentro das casas, mas o senhor tem que ter higiene. Como que o senhor faz uma coisa dessa? E o senhor submeteu ela a fazer isso? Ela, eu fiz, eu coloquei a boca e não sei o quê. E eu, menos. Gente, foi uma audiência essa, que na época eu fui substituindo o meu pai. Eu estava no começo da advocacia, na época meu pai estava advogando, né? Hoje ele não advoga mais, se aposentou, também teve 2 AVCs, coitado. Vida de advogado não é fácil, nós sabemos muito bem. Acho que ele passou por umas outras audiências como essas. E eu vou falar, foi a primeira audiência minha de direito de família. Eu saí traumatizado, eu falei, pai, eu nunca mais faço isso. Não tem audiência de contrato, audiência de sei lá, mas família não. Família não. E realmente é isso. Querem emoção? Vá para o direito de família, porque lá realmente tudo pode acontecer. E aí, dentro dessas confusões todas, né, da dissolução conjugal, tem a questão do filho. E a questão do filho, para nós, para o colega, para a colega que está à frente do processo, sempre é alvo de extrema cobrança por parte dos nossos clientes. Porque é complicado, na separação, no divórcio, as pessoas não querem simplesmente se separar, eles querem vingança. Você sabe disso. Não é separação, né? Então, chega no escritório, for uma mulher, mas pode ser muito bem o homem, que também fala, né? Doutor... Quando quer separar, não briga, né? Eu quero que o senhor arranque tudo que ele tem. Quando separar, não briga. Não é verdade? Teve até um caso interessante que o Marcelo me contou essa, Paulo. Marcelo é um amigo nosso que é juiz, aqui no Fórum Central, e ele estava num processo de alimentos e a parte chegou e para despachar com ele, foi advogado com o cliente. O cliente falou, doutor, eu fui vítima de um golpe. Fui vítima de um golpe. Ele, como? Fui vítima de um golpe? É, doutor. Ela quis sair comigo e aí, olha só o que ela tinha. A mulher tinha um site. Ela tinha um site no nome dela, como pegar um homem rico. E ela ensinava como fazer para você pegar um homem rico, engravidar e depois viver de pensão. E aí ele mostrou para o Marcelo. Ele falou, mas eu não posso fazer nada, a criança nasceu. O que a criança tem a ver com isso? Ela está pedindo pensão. O senhor vai ficar com a guarda? Não, não quero guarda, minha mulher me mata. Ainda a mulher era 02, só para vocês terem uma ideia para complicar. Então eu não posso fazer nada. Né? Então, realmente, as questões que ligam os pais com os filhos numa separação é algo extremamente conturbado e a gente fica no meio desse tiroteio. A nossa obrigação, ela é de meio, não é de resultado, mas os clientes acham que é de resultado. Não é que eu estou te pagando, o senhor tem que arrumar isso. Não, não é para deixar ela com a criança. Querem que tire direito de visita, querem que tire tudo. Ah, eu quero que o senhor tire o sobrenome dele do meu filho. Não posso. Não pode, não tem como. Ele é pai. Então é algo assim extremamente complexo. E nesse cenário surge, né, a questão da guarda, que na verdade é a continuidade daquela história em que as pessoas que não mais se gostaram, quando terminam ali de forma litigiosa, e vão eventualmente se encontrar no dia da visita. Ou sabe-se que a pessoa vai lá na casa da outra para ver o filho, ou que vai ver o filho e eventualmente fez algo que ele que não era o que ela gostava, porque é aquele tal negócio, né? Filho, quando está comigo, a mãe manda jantar na hora certa, tomar banho, fazer lição, depois assiste televisão. Chega em casa e fala, relaxa, vamos comer salgadinho, jogar videogame, depois você faz a lição. Não, mas a minha mãe, esquece a tua mãe é muito chata, né? Tua mãe, tá vendo tua mãe aqui? Tua mãe não tá aqui, né?
Então, aí começa o problema, porque a criança fica, caramba, com meu pai é legal, com a minha mãe é mala, né? E fica aquele drama. E aí, o Código Civil, ele trazia para nós a seguinte possibilidade. Diante de uma situação litigiosa ou consensual, em que o juiz tinha que determinar a guarda, ele poderia optar entre guarda unilateral ou compartilhada. Sendo que na guarda unilateral, nós tínhamos ali a determinação de que a criança ficasse com o pai ou com a mãe, e o outro, né, porque nós falamos quem tinha melhores condições, não era a melhor condição financeira, era melhores condições de afeto, de cuidado. Então, nós tínhamos a criança com o pai ou com a mãe, e aí o outro que tinha eventualmente condições de ajudar financeiras complementava ali os gastos, porque, como sabemos, o alimento ele deve ser repartido ao meio, né? Os dois têm que concorrer para a satisfação dos alimentos. E nós tínhamos a regulamentação de visitas. Visitas essas que poderiam ser suspensas, que a visita é um direito, por mais que os pais falem, na verdade a visita é um direito dos filhos. E quando nós verificamos que a presença do pai ou da mãe ela é ruim, ela é perniciosa, né, nós temos que procurar fazer com que essa visita seja suspensa. Como em casos que já atendemos aqui na OAB, na comissão, de pai que era muito violento com o filho. Então, não tem como ficar mantendo. Aí fala, não, mas eu me redimi e eu quero vê-lo porque é meu direito. Não, mas a criança está traumatizada. O senhor quebrou da última vez os 2 braços dele. Então, não é assim, calma. Tem que ter um acompanhamento. O senhor vai fazer tratamento psiquiátrico, psicológico, verificando que o senhor melhorou. Não é dessa forma. Como um pai que ele nunca encostou o dedo na filha, mas ele era muito severo e batia na mãe. Na filha nunca encostou. E ele não gostava que a filha colocava o cachorrinho na cama. Até um dia que ele chegou na casa, percebeu que a cachorrinha estava na cama. Já era a segunda vez. Primeira vez, ele colocou a cachorra para fora. A segunda vez, ele pegou a cachorra e estrangulou a cachorra na frente dela. Matou a cachorra. No dia da audiência de destituição do poder familiar, a menina só ouviu a voz do pai e ela se urinou nas calças. Como é que eu vou manter a visita num caso desse? A menina ouviu a voz, ela morria de medo do pai, se urinou nas calças de medo. Ela ouviu a voz do pai do lado. Isso eu vi, ninguém me contou. Então, nós sabemos que é extremamente complicado, né, essa situação de visita, de guarda, de alimentos, né? E aí, nós tivemos, né, a promulgação da Lei 13.058, que alterou o parágrafo 2º do artigo 1583. O parágrafo 2º, na redação anterior, falava o seguinte: a guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: afeto, nas relações com o genitor e com o grupo familiar, saúde, segurança e educação. Parágrafo 3º, a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe, que não a detenha, a supervisionar o interesse dos filhos. Isso acabou, isso não tem mais. O que nós temos agora? Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada, com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Parágrafo 3º. Na guarda compartilhada, a cidade considerada a base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. Bom, o que é importante dizer aqui? A partir do momento que nós tivemos a promulgação da Lei 13.058 de 2014, não existe mais 2 modelos de guarda. Quer dizer, existe. Mas existe um dever objetivo do juiz aplicar a guarda compartilhada. Não é mais possível aplicar a guarda unilateral ao casal que está disputando uma criança, salvo a renúncia de um deles.
Então, via de regra, o juiz ele tem que decretar a guarda compartilhada. E aí, o artigo 1584 diz: a guarda unilateral compartilhada poderá ser requerida por consenso pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles em ação autônoma, de separação, de divórcio, dissolução de união estável e medida cautelar. Ser decretada pelo juiz em atenção às necessidades do filho, tal. E o artigo 1584 diz: quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Muito bem. Então, o que está acontecendo a partir de agora? Nós tivemos uma modificação da estrutura do direito civil quanto à concessão da guarda. Por quê? Porque existia uma pressão política em virtude da supremacia. Todo o direito ele tende para um lado. Então, no direito do trabalho, é indúbio pro operário. No direito do consumidor, indúbio pro consumidor. No direito de família, é indúbio pro mater. As mulheres, elas tinham uma preponderância a receber a guarda unilateral. E por que a guarda compartilhada, apesar de existir desde 2008, apenas está hoje presente em 8% das famílias brasileiras? Porque muitas famílias não mostraram ter ali consenso, discernimento para a prática de uma ação conjunta com alguém que deixou de ser o grande amor da sua vida, o grande companheiro ou companheiro. Então se decretava a guarda unilateral, mesmo porque na guarda compartilhada não há decretação de alimentos, não há regulamentação de visitas, porque nós partimos do pressuposto que na guarda compartilhada o casal tem maturidade para decidir os destinos do filho, para criá-lo, para educá-lo. Então, não há na guarda compartilhada regulamentação de alimentos. Repetindo, não há na guarda compartilhada, via de regra, estabelecimento de regime de visitas. Entretanto, a guarda compartilhada, apesar dos juízes terem a prerrogativa, mesmo na lei anterior, na redação anterior da legislação, a possibilidade de impô-la a revelia ali dos pais que estavam em situação de beligerância, tá? Nós verificamos que o Poder Judiciário, os magistrados, verificaram que isso não era bom. Por quê? Porque acontece o seguinte: quem milita aqui na área de família, que eu acredito que, às vezes pelo interesse do auditório, muitos talvez tenham contato com essa situação, sabe que quando nós estamos diante de uma situação de divórcio, de disputa de guarda, está fervendo ali o ambiente entre o pai e a mãe, né? E muitas vezes, dos dois, ou às vezes os dois, está muito insatisfeito com o fim da união, ou então com a forma como se deu o fim da união. Que ele se acha preterido, acha que tem outra pessoa. E a guarda compartilhada, ela não regulamenta visitas. Então eu posso entrar a qualquer momento para requerer o meu filho, porque é meu direito. Então quando é que eu vou? Sábado à noite. Sábado à noite eu vou lá na casa dela buscar minha criança. Para quê? Para ver se não tem ninguém lá. Para ver se já não tem outra pessoa no lugar, se ela não foi para balada. E assim por diante. Então nós sabemos que muitas vezes o casal, quando termina a relação, eles estão tão feridos emocionalmente que a última coisa que eles vão lembrar é que eles têm um filho também que está percebendo tudo e está se arrasando no meio daquela confusão. E para o pai, aquele filho é a lembrança de um relacionamento que ele teve com uma mulher que não deu certo. E com a mãe também. Tanto é que a gente perde até o nome, a gente vira o pai do meu filho, ou a mãe do meu filho. Nós não temos mais nome, né? A gente se refere, porque o pai do Vicente, né? O pai do João Kleber, não tem mais, não é mais o fulano, que era o meu moreco, que era não sei o quê, né? É o pai dele.
E até falar o pai, a criança sente péssima. Putz, meu pai. Então, assim, é alguma coisa dele. Né? O seu pai! O seu pai! Então, enfim, né? Eu falei, meu Deus do céu. Então não fala, né? É muito complicado, porque atribui para ele esse peso da possessividade. Ele é o seu, ele é assim. E ele fala, a sua mãe! Né? Então, para a criança, isso é muito complicado. E aí, então, nós tivemos toda essa difusão da ideia de que guarda compartilhada combina com o casal maduro, casal que tenha discernimento. Não foi o que correu nos bastidores dessa nova lei, né, 13.058. Houve uma pressão política muito grande. Para vocês terem uma ideia, toda vez que travava o projeto de lei por alguém que se opunha, né, existia ali um determinado agente do Poder Legislativo, que me cabe falar, que passava o correio eletrônico. E tinham mais de 60 mil pessoas acompanhando esse projeto de lei, que começava a escrever para o sujeito. Por que que ele está contra? Mas não assim, de forma educada, né? Imaginem vocês. Por quê? Porque achavam que, com a promulgação da guarda compartilhada de forma compulsória, obrigatória, nós iremos acabar com uma supremacia da mãe. Né? Quando, na verdade, não é o que acontece. Muito embora a mãe tenha a prioridade, é verdade, sobretudo quando a criança está na tenridade, porque a mãe tem um papel fundamental, mas a própria natureza, assim, se encarregou de lhe atribuir, né? Não perceberam que a guarda compartilhada numa situação de beligerância é ruim. É ruim. Mas esse não é o entendimento. Tanto é que a lei acabou virando um Frankenstein, porque também determinou ao juiz para que ele, na guarda compartilhada, né, ele tem que determinar os dias, os horários de visitação do pai e da mãe. Gente, se tem horário de visitação de pai e mãe, não é guarda compartilhada. Me desculpe. Isso não é guarda compartilhada, isso é uma guarda unitária. Estou regulamentando. Ou uma guarda alternada. A guarda alternada era uma guarda que, no Brasil, ela foi banida. Ela geralmente acontecia em longos períodos. 6 meses com a mãe e 6 meses com o pai. Né? A criança não sabia nem mais onde ela estava. Então, ora ela estava com o pai, ora ela estava com a mãe, ora a escola era X, ora a escola era Y, ora ela pode andar de chinelo, ora não é para andar de chinelo, é para andar descalço dentro de casa. Cada hora a orientação era uma. Né? E outra situação. Quando nós falamos também aqui na própria guarda compartilhada e sobretudo, diante desse novo cenário, né, nós vamos perceber que, independentemente da questão da obrigatoriedade do pai e da mãe e essa questão da regulamentação de visita, o artigo 1584 ele estabelece para nós que o pai e a mãe, eles têm que ter tempo igualitário, igual, junto ao filho. Quer ver? Parágrafo 2º do artigo 1583. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com o pai e com a mãe, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. Aí depois... É isso mesmo. É na exposição de motivos. Esse tempo igualitário é impossível. É impossível. A não ser que o pai e a mãe moram na mesma rua. Gente, vamos pensar aqui em São Paulo. O pai mora na Zona Leste e a mãe mora na Zona Norte. Dá para ficar em tempo igual com a criança? A criança tem que ficar morando com alguém que fique mais próximo da sua escola, da casa em que ela vai dormir todas as noites, né? Perto onde ela vai fazer o balé, vai fazer aula de computação, sei lá. Como é que eu vou estabelecer tempo igual? Não dá. Não dá. Porque eu falo, tá bom, tem tempo igual. Então você leva hoje a criança para a escola. Não dá, eu estou do outro lado da cidade. Para atravessar a cidade para cá, eu vou perder metade do dia, eu preciso trabalhar. Mas é direito meu ficar com ele. Então ele vai ter que faltar na escola para ficar com você? Ou então ele trabalha. Né? Aliás, isso é muito interessante, que o povo ele tem sempre uma visão complicada
às vezes dos institutos, né? Confunde. Tem uma empregada lá em casa, uma faxineira, ela vai lá semanalmente, e um dia ela não pôde ir, foi a filha. Aí a filha, eu estava preparando aula, ela viu eu mexendo em livro de direito, aí ela falou, o senhor é advogado? Eu falei, eu sou. Ah, então eu posso fazer uma pergunta? Aí ela falou pra mim, sabe o que que é? Eu tenho uma filha de 5 meses. Eu falei, você tem uma filha de 5 meses? E eu não tô com o pai dela, né? Já o pai dela. E ele falou pra mim que como eu tô trabalhando, ele vai tirar ela de mim. Eu falei, por que que ele vai tirar de você? Não, porque eu tô trabalhando, porque eu teria que ficar com ela. Então o povo pensa, né, que o fato da mãe ter que trabalhar, e muitas vezes colocar a criança numa creche, ou deixar a criança com a avó durante o dia, né, isso faz com que ela não revele melhores condições de ficar com a criança na guarda unilateral, o que é uma bobagem, né? Tanto é que o pai então vai ficar com a criança, tá? Isso não quer dizer também que ele tem melhores condições. Então, infelizmente, existe uma grande confusão na cabeça das pessoas, né, com relação a isso. Bom, e não obstante, então, a essa alteração conceitual, né, de guarda, que a partir de agora o modelo de guarda é obrigatoriamente o da compartilhada, a guarda unilateral somente poderá ser adotada no caso de renúncia de um dos progenitores, nós tivemos, então, também o estabelecimento do dever de visitas. Saibam, senhores, vai ter decretação de alimentos também. E vai, na verdade, ser, sabe o quê? Uma guarda unilateral de fachada. Vai ser. Vai ser. Porque o que acontece? A guarda compartilhada não tinha alimentos nem regulamentação de visita. Se passar a ter os dois, as características delas foram perdidas. Acabou o Instituto. O Instituto, na verdade, ele era rico e interessante por isso. Porque eu não tinha horário para entregar em casa a criança. Um ligava para o outro, olha, eu estou com o João e eu vou levar ele mais tarde, tá? Porque a gente vai passar aqui no cinema. Tudo bem. Mas agora não. Se eu regulamento visita, eu posso reclamar que ele está demorando muito. Então essa é uma outra modificação. Uma outra novidade que essa lei trouxe também é a ação de prestação de contas na separação, no divórcio, quando eu estou prestando alimentos. Não existia a ação de prestação de contas. Nós poderíamos até distribuí-la, depois o juiz ele decretava ali a extinção da ação, né? Por quê? Porque alimentos, eles não são repetíveis. Então, o entendimento da ministra Nancy Andrighi era o seguinte: por aqui que eu vou prestar conta de uma coisa que não pode se repetir? Então, por exemplo, recebi R$1.000 para cuidar do filho. Se eu mostrar que eventualmente desses 1.000 eu gastei R$50 comigo, eu vou ter que devolver? Não, porque a natureza alimentar é de irrepetibilidade, eu não preciso devolver dinheiro, não é? Aliás, essa irrepetibilidade, sempre a gente tem que avisar o cliente, né? O cliente, às vezes, na inocência, eu vou viajar, né, agora no carnaval, e ele então já acabou de pagar os alimentos de fevereiro e falou que vai voltar só em março. Ele já adianta o de março. Chega em março, ele já tem a prisão dele pedida. Por quê? Porque, na verdade, se eu deposito 2 valores alimentares num dia só, considera-se que gorjeta, prêmio, mesada. Mesada a mais, um bônus. Não, mas eu embuti o valor bônus. O alimento tem que ser prestado, cada um no seu mês. Tanto é que eu não posso pedir alimentos atrasados quando eu não tinha ação, né? O cliente, ele fica revoltado, ele faz uma conta. A criança tem 7 anos, o pai do Vandervaldo nunca tinha prestado alimentos, aí ele fala, bom, ele tem 7 anos, então 7 vezes 12, ele ganha 1.300 por mês, então vai dar mais ou menos uns 400, e quando nós falamos que não dá, só dá para pedir daqui para frente, o povo quer matar a gente dentro do escritório. Uma vez aconteceu isso comigo, aqui no escritório aqui na Liberdade. E na época eu tinha pouco tempo atrás, eu tinha acho que 26 anos. Aí a mulher falou assim pra mim: sabia que o senhor era muito novinho, que o senhor não sabe. O senhor não sabe, né? Eu falei, eu lamento, mas infelizmente eu não vou enganar a senhora. Eu não tenho como pedir os alimentos que se deixou de prestar. A interpretação que nós temos é que se a senhora até hoje conseguiu cuidar do seu filho, mesmo aos trancos e barrancos, tá? Faz com que a senhora hoje não possa reclamar novamente
esses valores que a senhora teve que se esforçar para obter. Mas ficou revoltada. Revoltada. Perdi uma clientona. Mas enfim, isso que acontece, né? Então agora cabe a ação de prestação de contas em alimentos, de alimentos. Então, vou passar para vocês aqui. Eu sigo tudo errado, a ordem dos slides. Ah, beleza. Né? Então diz aqui, artigo 1583, parágrafo 5º. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. E para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que, direta ou indiretamente, afetem a saúde física e psicológica e a educação dos seus filhos. É bem verdade que existem abusos. Então, às vezes a mãe recebe, eu falo a mãe porque geralmente é a mãe, a detentora da guarda, o dinheiro para colocar a criança numa escola particular e a gente descobre, por exemplo, que a criança está numa escola pública. Isso é difícil acontecer, mas acontece. Acontece. O ser humano não pode esperar muita coisa, não é verdade? Então, a questão da prestação de contas ajudaria nisso. Mas, prepare-se os senhores agora para ficar juntando em escritório tudo quanto é ticket possível e imaginário para eventualmente prestar contas do chiclete, do sorvete que comprou, até fechar o orçamento. Então tem que falar para o seu cliente, né? A partir do momento que ele entrar numa situação dessa, se eventualmente ele conseguir um juiz que entenda que existe uma violação do princípio do não intervencionismo do Estado na família, com a imposição da guarda, e decretar uma guarda unilateral, diga a ela, guarde tudo que a senhora gastar com o seu filho. Tudo. 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 Então levou ele para tal lugar, parou no estacionamento, guarda o ticket. Né? Por quê? Para poder eventualmente compor um valor. Porque se aceitou hoje, nós estamos hoje com os institutos sendo abalados. Né? Se hoje está falando que tem a prestação de contas, daqui a pouco vão falar em repetibilidade de alimentos. Não sei. Então, preserve-se. Preservem-se. Isso é o melhor que nós temos a fazer. Muito bem. Já caminhando aqui para o final, houve no parágrafo 6º do artigo 1584 uma estipulação dizendo o seguinte: qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$200 a R$500 por dia, pelo não atendimento da solicitação. Nós sabemos que muitas vezes o pai ou a mãe fala, se o outro vier aqui, não é para falar nada. Né? E não fala nada. E isso acontece muito mesmo. Muito. Eu acredito que andou bem o legislador aqui, ao meu ver. Entretanto, ao prever a situação, entretanto, estipular valor numa economia como a nossa, que atualmente está até passando por um momento de instabilidade, nunca se revelou no Brasil uma boa forma de se legislar. Porque a moeda se descapitaliza, perde seu valor e fica aí. Para mudar isso tem que mudar a lei. Então seria, ao meu ver, condizente falar num valor que o juiz deveria fixar. O artigo 1634, que fala dos poderes, deveres dos pais, tá? Ele acrescentou 2 incisos. O inciso 2, que ele fala que também agora passa a ser dever dos pais exercer a guarda unilateral ou compartilhada, no termos do artigo 1584, e também inseriu o inciso 5º, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município. Isso para evitar que ocorresse, por exemplo, uma das situações que caracteriza a alienação parental, que é a mudança repetida de endereço. Tá? Ao meu ver, também isso não vai evitar, que se quiserem sumir com a criança ou com o adolescente para dar um tempo do pai e da mãe, fazem isso mesmo, e aí, se já não comunica, também não vai pedir autorização, pronto, acabou. Tá? Então, desde 2008,
existe a polêmica, né, da imposição da guarda, que já existia pela égide da lei anterior, e agora não é diferente. Nós estamos, na verdade, aguardando a efetividade da norma, ou seja, qual será a reação dos tribunais diante dessa situação em que eu tenho o dever de aplicar a guarda compartilhada. Então, em suma, era isso que eu tinha para passar aos senhores, tá? Me coloco aqui à disposição para dirimir eventuais dúvidas. Muito obrigado.